Essa questão diz o seguinte: uma sala é iluminada por um circuito de lâmpadas incandescentes em paralelo. Considere os dados abaixo. A corrente elétrica eficaz limite do fusível que protege esse circuito é igual a 10 A. A tensão eficaz disponível é de 120 volts. Sob essa tensão, cada lâmpada consome uma potência de 60 watts. E aí vai a pergunta: o número máximo de lâmpadas que podem ser mantidas acesas corresponde a... Então nós temos aqui uma questão bem completinha, que ela envolve circuito, tem coisa em paralelo, envolve questão da potência e ainda tem um fusível no meio do caminho. Então essa questão é um pouco elaborada, mas não é difícil. Ela é só completa porque aborda vários conteúdos. Primeira coisa, ela nunca falou qual era o número de lâmpadas que estão ligadas em paralelo. Só falou que tem um monte de lâmpadas ligadas em paralelo. Então esse circuito tem a seguinte cara. Você tem a fonte, e aí nessa fonte você tem um bocado de coisa em paralelo. Mais ou menos assim, olha. Aqui está uma lâmpada, aqui seria outra, aqui seria mais uma, e aí vai. Nós temos um monte de lâmpadas. Eu vou dizer que eu tenho N lâmpadas. E aí depois as correntes vão se juntar e voltam para a fonte. Como eu sei que esse circuito está em paralelo? Pelo seguinte, a corrente vem aqui, chega nesse ponto, ela tem várias escolhas de caminho. Ela pode vir por aqui, pode vir por aqui ou por aqui. Como não tem nenhum caminho livre, sem nenhum resistor, ela escolhe todos. Então ela se divide por 4 caminhos. Se a corrente se dividiu, então as coisas estão ligadas em paralelo. Resumindo, se a corrente se divide, a ligação é em paralelo. Se a corrente não se divide, a ligação é em série. O que mais a gente sabe sobre o circuito? A gente sabe que a fonte é de 120 volts. E a gente sabe que cada lâmpada dessas aqui consome uma potência de 60 watts. Pronto. Agora, como que eu descubro o número máximo de lâmpadas acesas? Ou seja, qual que seria o fator limitante do número de lâmpadas acesas? Para isso, você tem que pensar no seguinte. Imagina que você tem 10 lâmpadas conectadas, só para dar um exemplo numérico. Qual que é a potência total no circuito? A potência total consumida pelo circuito é de 10 vezes 60, que são 600 watts. Legal. Agora imagina que eu conecto mais uma lâmpada. Agora o meu circuito tem 11 lâmpadas. Qual é a nova potência total? A nova potência total é 11 vezes 60, que são 660 watts. Então você percebe o seguinte, cada lâmpada nova aumenta um pouco a energia consumida pelo circuito. Só que a potência, se você lembrar, é dada sempre por R vezes I ao quadrado. E nesse caso, quando a gente adiciona mais um resistor, como essa associação daqui é uma associação em paralelo, nós estamos reduzindo a resistência equivalente do circuito. Então, esse R daqui diminui. Só que ao mesmo tempo a potência total aumenta. Isso quer dizer então que a corrente que está entrando no circuito, essa corrente aqui, olha, está aumentando conforme você coloca mais lâmpadas. E ela que vai ser o fator limitante. E por que ela é fator limitante? Porque o circuito tem um fusível que protege ele. Esse fusível é colocado antes de todos os resistores. Ele fica por aqui, vamos dizer assim, olha. E aí, o que esse carinha faz? Ele faz o seguinte, ele limita a corrente. Ele fala, a corrente máxima que pode passar por mim é uma corrente de 10 A. Mais do que isso, eu abro o circuito e ele desliga. Ou seja, a corrente é o nosso fator limitante. Vou terminar de resolver a questão, depois eu volto nessa questão de o que é fusível, para que ele serve e por que a gente usa. Enfim, fator limitante é a corrente, a gente já viu. Como que a gente pode calcular a corrente total no circuito? Acho que vocês já imaginam, usando a potência total. Por que usa a potência total? Porque eu sei que, agora com N resistores, a potência total do meu circuito, com N resistores, é dada por N vezes 60 watts. Ao mesmo tempo, essa potência total também é igual a R, no caso a resistência equivalente do circuito, vezes a corrente que passa por ele ao quadrado. Só que a gente sabe que a corrente máxima, por conta do fusível, é 10 A. Então a gente troca esse I por 10. E aí a equação fica N vezes 60 é igual a resistência equivalente vezes 10, que é a corrente máxima ao quadrado. Agora,
Como que a gente pode calcular a resistência equivalente? Isso é muito simples de se fazer, porque todos esses resistores aqui, que representam as lâmpadas, são iguais. Vamos dizer que cada resistor tem uma resistência R, que eu vou calcular depois individualmente. Se todos os resistores têm uma resistência R e eu tenho N deles ligados em paralelo, a minha resistência equivalente nessa situação é dada por R dividido por N. Quando os resistores são iguais, é bem fácil você fazer a associação em paralelo. Se fosse diferente, que teria aquela conta mais chata de que 1 sobre R é 1 sobre R1, mais 1 sobre R2 e por aí vai. Como são iguais, esse macete daqui adianta bastante. Então, N vezes 60 é igual a R sobre N vezes 100, que é o 10 ao quadrado. Estou quase lá, só falta praticamente calcular agora quanto que é a resistência de uma lâmpada sozinha. Como é que a gente faz isso? Aplicando a equação da potência a uma lâmpada sozinha. A potência, ela também pode ser calculada usando V ao quadrado sobre R. E é isso que a gente vai fazer, porque nós já conhecemos a voltagem, que é 120 volts, e nós já conhecemos a potência, que é 60. É só resolver para descobrir o R. Aí fica assim, olha. Isso aqui sendo aplicado a só uma lâmpada para descobrir a resistência de uma lâmpada. Depois a gente volta no problema que é aqui. 60 é igual a 120 ao quadrado dividido por R. Então, a resistência de cada lâmpada é 120 ao quadrado dividido por 60. Não faz a conta, simplifica. 120 ao quadrado é 120 vezes 120. Isso aqui está dividido por 60. Simplifica 120 com 60, e aqui fica 2 e aqui fica 1. Logo, a resistência é 240 ohms. Viu? Não faz a conta, sempre simplifica primeiro. Agora eu vou pegar esse resultado daqui e vou levar lá no problema. N ao quadrado, já vou passar esse N aqui para o outro lado, vezes 60 é igual a 240 vezes 100. Agora eu vou devolver o N para lá dividindo, então N ao quadrado é 240 vezes 100 dividido por 60. Vou simplificar e depois eu tiro a raiz quadrada. Simplificando, 240 com 60, tem como? Tem sim. 240 com 60 dá 4, e aqui embaixo fica 1. E aí agora 4 com 100, tem como? Tem, 400. Então, N ao quadrado é igual a 400. Logo, N é a raiz quadrada de 400, que é igual a mais ou menos 20. Só que, óbvio, como a gente está falando do número de lâmpadas, você não tem como conectar menos 20 lâmpadas num circuito. Você tem que conectar um número positivo de lâmpadas. E aí, a gente despreza a solução negativa da equação. Logo, o número máximo de lâmpadas que você pode ligar nesse circuito e acender ao mesmo tempo é 20. E essa é a resposta da questão. Agora, voltando no fusível, para que ele serve e como é que ele é? O fusível, ele tem várias caras. A cara mais comum dele é essa daqui, olha, ele parece um vidrinho. E aí ele tem uma peça meio que prateada nas duas pontas, assim, olha. E aqui no meio é um negocinho fininho, é um fio bem fininho assim. Esse é o fusível. E a gente liga ele no circuito, e esse circuito se conecta por um lado e pelo outro. Para que esse fusível serve? O fusível, ele controla qual é a quantidade máxima de corrente que pode passar pelo seu circuito. Por que isso é importante? Para evitar incêndio. Por causa do seguinte, todo fio na sua casa, que não é um fio ideal, ele nunca é, tem alguma resistência interna. É baixa, mas ela existe. Por conta dessa resistência, a corrente não tem facilidade para passar. Ela faz algum, vamos dizer assim, esforço. Por conta desse esforço, ela produz um pouco de calor. Ou seja, o seu circuito, como ele não é ideal, ele esquenta. E essa transformação de energia elétrica em energia térmica se chama efeito Joule. Esse é o efeito físico responsável por transformar energia elétrica em calor. E isso acontece sempre que a corrente encontra alguma resistência pelo caminho. Esse é o princípio, por exemplo, do chuveiro elétrico. O chuveiro elétrico é uma resistência bem grande, por onde passa corrente, ela esquenta pra caramba, esquenta a água em volta e você toma um banho quentinho. Mas e o fusível? A questão do fusível é que os fios da tua casa não foram feitos para esquentar.
Se você esquenta demais o fio, você derrete essa borracha que tem em volta dele de proteção e ele fica exposto. Você pode tomar um choque ou ele pode esquentar tanto que pode acabar botando fogo em alguma coisa que está em contato com ele, que está próxima dele. E o fusível, ele serve exatamente para isso. Esse fiozinho fininho aqui dentro, vamos dizer que ele é um fusível de 6 amperes. O que acontece com ele? Por conta do efeito Joule, esse fiozinho fininho vai esquentando, vai esquentando. Quando essa corrente chegar a 6 amperes, esse fiozinho fininho arrebenta. E aí, no que ele arrebenta, isso aqui acontece, ó. O circuito abre. E aí a corrente para de passar e o circuito desliga. Isso é importante porque você consegue assim controlar quanta corrente passa e no fim você controla a quantidade de efeito Joule que acontece no seu circuito. É um dispositivo de segurança assim, importantíssimo que deve sempre ser usado em todo tipo de circuito por onde passa uma quantidade de corrente considerável. E às vezes até mesmo para proteger o circuito nos casos dele ser muito sensível a algumas correntes. Então foi isso. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, deixem uma curtida, se inscreve aqui no canal, compartilha com seus amigos e pode deixar nos comentários alguma dúvida, alguma questão que você quer que eu resolva, algum conteúdo que você quer que eu explique e por aí vai. Valeu e bons estudos!